Olá, turma, boa tarde. Te Amanda está aqui para a nossa aula de português, certo? E nossa aulinha de português hoje está lá na página 55 do livro 3 de vocês de português, que nós vamos dar continuidade e falar sobre jogos, né? Nossas aulas esses dias estão sendo sobre instruções, né? Manual de instrução. E hoje nós vamos falar sobre um jogo de quebra-cabeça que também precisa de um manual de instrução. Lá na página 55, será que seus pais brincavam das mesmas brincadeiras que você brinca hoje? Pense sobre isso lendo o texto abaixo. Jogo Cabra Cega. E aí, vocês já brincaram desse joguinho? Eu creio que sim, ele é bem divertido. Tem a instrução, tem o tipo de jogo, que é o tipo recreativo. Você pode brincar na escola, pode brincar com seus colegas, pode brincar com seus primos e irmãos. Tem o que estimula, vai estimular a atenção, a concentração e a orientação espacial, ou seja, para você ter noção do espaço que você está. A idade recomendada é a partir de 6 anos, porque criancinhas menores às vezes não vão entender muito bem. Tem onde brincar, em qualquer local. Número de participantes, no mínimo 2, porque tem que ter um com os olhinhos vendados e o outro para pegar. Isso é no mínimo, a quantidade pouquinho. E pode ter quantas crianças quiserem ter na brincadeira, certo? Importante que um fique com um paninho amarrado, uma venda nos olhos, e os outros vá tentar se desviar, né? Para não ser pego. E o material necessário é apenas uma venda para os olhos. A origem, ela também é conhecida como pata cega, cobra cega e galinha cega. Acredita-se que a brincadeira tenha se originado durante a dinastia Zhou, na China, por volta do ano 500 a.C., na Idade Média. E na era vitoriana, era divertimento para adultos. Na casa dos Tudor, dinastia inglesa que reinou entre 1485 e 1603. Os jogos de cabra cega eram uma opção para recreação, em que um dos participantes procura pegar e adivinhar quem são os outros participantes, de olhos vendados. Aquele que for agarrado ficará com os olhos vendados. Conhecida em toda a Europa, na França, é chamada de Colin-Maillard, em homenagem a um homem chamado Colin, que em luta medieval ele ficou cego. Olha aí de onde é que veio, né? Nesse jogo não há um número certo de jogadores e o material necessário é apenas uma venda para tapar os olhos da pessoa que será a cabra cega. É muito importante definir bem os limites da brincadeira e retirar do espaço qualquer objeto que possa oferecer risco às crianças. Né? A gente tem que ter um espaço praticamente livre, que não tenha partes altas, que o outro não venha cair, né? Quem esteja com os olhos vendados, ou objetos cortantes que a pessoa possa vir pegar e cortar as mãos, que vai utilizar as mãos para sentir. Passando lá para a página 56, tem aí agora as regras. Teve aqui a instrução, tem a origem, agora as regras. De olhos vendados, uma das crianças escolhida ou sorteada será a cabra cega e tentará pegar os outros participantes da brincadeira. No início da brincadeira, ela deve girar várias vezes para ficar desorientada e os outros jogadores que não estão vendados fogem e se esquivam dela. O primeiro a ser pego assume a posição de cabra cega. Quanto mais participante a brincadeira tiver, melhor, vai ficar bem mais divertida. Aí aqui é o jogo da cabra cega. Lá na 1, qual é o objetivo de cada parte do texto? Você vai relacionar as colunas. A instrução serve para quê? Para ensinar como brincar, dar informações gerais sobre o jogo ou contar a origem e algumas curiosidades sobre a brincadeira. A origem, no 2, é o que? Serve para quê? Para contar a origem e as suas curiosidades, né, sobre a brincadeira. E a 3 é a regra. A regra serve para ensinar como brincar. E 2, por que a palavra cega aparece em todos os nomes dessa brincadeira? O que será? Por que tem que ser essa cega, cabra cega?
porque fica com os olhos vendados, né? Não enxerga nada, como se estivesse cego mesmo. 3. Qual é o único material necessário para que a brincadeira aconteça? 4. Essa brincadeira é recente ou é antiga? Você vai retirar lá do texto o trecho, ou seja, um pedacinho que comprova a sua resposta. 5ª, leia o trecho abaixo. 5ª questão, leia o trecho. O trecho é um pedacinho do texto, certo? É muito importante definir bem os limites da brincadeira e retirar do espaço qualquer objeto que possa oferecer risco às crianças. Tem essa parte lá no texto que a tia leu. Essa informação aparece na origem do jogo, mas poderia aparecer em outra parte do texto. Qual seria? Seria nas regras ou na instrução do jogo? Aí vocês pensem bem e coloquem aí no item A. E B, por que essa informação é importante? Aí você vai dizer o porquê. Passando lá para a página agora, para a gente dar continuidade, página 64, que são as instruções visuais. 64. Você já empinou o papagaio? O papagaio, também conhecido como arraia e pipa, que aqui na nossa cidade a gente conhece como a pipa. É um brinquedo muito comum e muito fácil de fazer. E vocês sabem montar um papagaio? Será que consegue aprender só com as imagens? Aí nós vamos utilizar a tesoura, um barbante ou uma linha, um papel grande, né? Pode ser colorido, a cola e palitos. Aí tem aí você vai virar para colocar bem no meio assim, triângulo. 1 e 2 palitos no meio, vai ficar um atravessado do outro. O 3, você vai fazer o quê? Você vai fazer amarrar, né? Nos palitos para poder conseguir puxar a pipa. Aqui você vai fazer o que agora? Vai numerar os passos da montagem. Colocar 1, 2, 3 e 4. Desde o passo 1 até o último, que é o 4. E de acordo com essa imagem, quantos passos são necessários para montar um papagaio? B. O que as mãos estão mostrando nos passos? Elas estão mostrando o quê? Como deve ser executado, né? Passo a passo, como deve ser feito aí a pipa. E 2, em que esse texto se parece com o manual de instrução que você leu no início deste capítulo? Se parecem, sim, está dando aqui a instrução. Mesmo que não tenha palavras, mas tem a instrução visual, a instrução com os olhos, apenas observando as imagens. Aí está perguntando na 2, em que esse texto se parece com o manual de instrução? Vai se parecer o quê? O texto da imagem é um manual de instrução e se assemelha, parece com o primeiro texto, apresenta o que? As indicações dos materiais e os passos de montagem. Vocês podem estar colocando isso. Que é a imagem, né, que a gente consegue ver, as indicações dos materiais e os passos de montagem, certo? Aí a nossa atividade vai até a página 65, que é o inventor de imaginações, certo? Que tem um texto que vocês vão estar lendo e depois você vai estar respondendo essa questãozinha aí, a última, tá bom? São apenas essas páginas aqui, 55, 56, 64 e 65, ok? E mais tarde a tia mandar a nossa próxima aula. Beijão e até mais!